Oi, tudo bom? Mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Eu sou Ítalo Paiva. Queria agradecer a sua audiência que está sempre conosco. Bom, hoje com uma convidada muito especial, minha amiga da CDL Jovem, a Mayra Té. Tá certo, Mayra Té? Claro, mais até, Pronto. exatamente. E queria também dizer para você que está nos assistindo pela primeira vez, você que é o nosso programa Giro de Negócios, onde a gente sempre convida um empresário, um empreendedor, né, que está tendo destaque, está tendo resultados, para trocar essa experiência conosco e dar sua contribuição, tá bom? Então, queria agradecer sua presença. Eu sei da agenda corrida, né, família, clientes, né? Queria agradecer a sua presença. Perfeito, Giro. Eu que agradeço o convite. Tenho Obrigado. acompanhado o Giro de Negócios, viu? E tem sido sucesso. Confesso que me sinto lisonjeada pelo convite, tá bom? Porque eu sei que você está escolhendo a dedo mesmo essa jornada. Bacana saber que eu sou a primeira mulher, não é A isso? primeira mulher no mês das mães. Exatamente, que tem tudo, assim, a maternidade tem tudo alinhado com o meu propósito de vida, então falar de empreendedorismo é muito legal para mim, falar sobre a minha jornada é muito bacana, e eu que agradeço o convite, espero que seja bem positivo para você que está acompanhando. Pronto. E eu queria deixar aqui logo para você que está iniciando aqui conosco esse vídeo, que aqui embaixo eu vou colocar suas redes sociais, o site da sua Perfeito. empresa, a Solutec, não é isso? Isso. E já já a gente vai conversar sobre a empresa e saber o que é que você desenvolve, o que é que você faz, qual é o propósito de tudo. Bom, Mayra, eu queria começar, né, nossa conversa perguntando se você é aqui de Fortaleza mesmo. Você falou para mim que teve um período que morou em São Paulo, Exato. mas eu queria saber bem do início, né? Seu pai, sua mãe, o que que eles faziam, qual a influência que eles tiveram na sua vida, se tem irmãos, qual Legal. o bairro que tu morou, o colégio que tu estudou, para tu dar um tchau aí pra galera que ficou. Colégio da Senhora das Graças, tamo junto. Pronto. É isso aí. Então vamos lá. Eu sou, na realidade, potiguar, né? Poucos sabem disso. Eu não sou cearense. Entretanto, o sangue que corre na minha veia é um sangue cearense, tá? Minha jornada é bem diferente, eu acredito, da maioria, porque na realidade eu tenho uma irmã, que é a minha irmã Lara, mas os meus pais se separaram muito cedo, né? Após, assim, 6 anos de relacionamento e tudo. E o que acontece é que eu e a minha irmã fizemos uma inversão. Nisso eles eram muito jovens e eu fiquei aos cuidados da minha avó e avô materno, e a minha irmã, avô paterno, né? E aí o que acontece? Eu nasci em Mossoró e a minha irmã nasceu em Fortaleza. Nessa jornada, a gente passou parte da nossa vida invertida, né? Eu vim morar em Fortaleza e a minha irmã foi morar em Mossoró. E isso já é algo assim bem diferente, porque não é comum, né? Uma nasce num canto, mora em outro, outra nasce em um e vive em outro. Mas essa é mais ou menos a minha história. Meu pai, ele sempre foi empresário, sempre foi muito corajoso, aquele cara que ama negociar. Se por acaso ele chegasse assim, pai, esse relógio aí, ou então fulano, Mário, esse relógio aí, rapaz, tá à venda. Pode ser seu. Pode ser seu. Exatamente. O Então, que é que ele tem assim? Ele tem uma empresa ele ainda? trabalha na área de gesso, né? Lá em Ah, Mossoró e parte de tudo. serviço de gesso, né? Isso, mas assim, sempre busca uma oportunidade. Agora está entrando na reciclagem, então ele é um inquieto, sabe? E ele tem já esse perfil. A minha mãe não, já é concursada, apesar de que sempre gostou muito de vender, e naquela época ela vendia coisas do Paraguai, ganhou muito dinheiro com isso, e depois ela se aquietou mais na área de concurso público. Entendi. Então teve esse equilíbrio, né? Um mais conserva. Mas se bem que tua mãe vendedora, ela também Também, arriscou, né? também Comprando para poder arriscou. vender, né? Na verdade, o concurso era uma diversão para ela, sabe? Então, ela assim, sempre passava em concurso brincando, assim, era Ah, como é? se fosse. E ela sempre teve assim, uma visão meio disruptiva, meio pouco tradicional. Nesse aspecto, eu sou bem diferente dela, né? Que, por exemplo, ela era muito sonhadora, corajosa e tudo, então dava na cabeça, ela fazia. Então, ela quis morar em São Paulo, ela escolheu o concurso de São Paulo, entendeu? E aí que entrou essa questão que você colocou, de que parte da minha vida, da minha trajetória, eu morei em São Paulo. Por quê? Porque a minha mãe, ela achava que São Paulo era um ambiente grande, que proporcionava muita coisa. Ela disse que quando ia logo jovem, ela ficava encantada com aquelas avenidas, com aquele movimento da cidade, tudo. Então, o concurso, dentre os que ela passou, ela escolheu realmente ficar em São Paulo. Hoje ela tá lá.
Hoje ela já veio, já até se aposentou, né? Hum, Ela já mora hoje aqui em Fortaleza também, mas ela teve essa jornada lá, que justamente me impulsionou a ir para São Paulo, né? Então, quando eu tinha lá uns 13 anos, mais ou menos, eu fui morar em São Paulo, que para mim foi assim um ponto de inflexão na minha vida, na minha carreira e na minha história, né? é uma boa idade e realmente Exato, muito mais oportunidades lá. A visão é exato. diferente. E isso, Giro, até estava conversando contigo, né, assim, antes de começarmos, que São Paulo realmente me deu um know-how incrível, sabe? Por quê? Fui para lá muito cedo e lá as pessoas não brincam, começam a trabalhar muito cedo, têm uma visão de vida completamente diferente. Por exemplo, aqui era como se eu vivesse aqui em Fortaleza, numa bolha, era como se tivessem coisas mais disponíveis, os acessos eram mais fáceis, né? Quando eu fui para São Paulo, não. Eu cheguei, a primeira coisa que eu ouvi era um menino dizendo que tinha uma banca, ele era ambulante e ele vendia importados, coisas assim. E eu cheguei a pensar que ele estava brincando. Ele disse: Não, eu já Bem vou porque pequenininho, cara. bem pequenininho, muito jovem. 14 anos no máximo. Exatamente, mais ou menos nessa faixa. E aí a gente brincando aqui, eles, não, pessoal, já vou porque amanhã eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar amanhã? É, tem que trabalhar. E tu trabalha com o quê? Não, eu tenho uma banca, eu sou ambulante. Eu vou, na verdade, não é uma banca móvel, né? Tipo, ele saía vendendo e tudo. E aí eu fiquei intrigada com aquilo ali, porque não era a minha Não é realidade. comum. Até hoje não é comum aqui, né? Não é comum. Então, na verdade, foi assim. E lá eu também me vi nesse impulso de querer começar a vida profissional cedo, né? Logo a minha mãe passava o dia viajando ou trabalhando e a gente precisava dar conta da casa. Então eu dava conta da casa, eu comecei a trabalhar e foi aí que Morava só tu e ela. ela e depois a minha irmã veio também morar conosco São em Paulo ela São foi, Paulo. né? E aí o que acontece? Lá a vergonha que a gente muitas vezes tem, a vaidade e tudo, é algo que lá as pessoas são desprovidas, porque a pessoa foca no resultado. Se é para fazer isso, vai ganhar dinheiro, tô dentro, né? E eu peguei um pouco dessa via. Então eu consegui lá, por exemplo, trabalho simples que jamais eu acho que minha família não iria permitir, mas a minha mãe, como eu disse, ela já era mais Diferente, né? disruptiva e ela já botava a gente no fogo, Muito bom. entendeu? Então, por exemplo, com 14 anos eu negociava em banco, porque ela dizia, Mayra tem que fazer isso aqui, tá vendo esse desconto e tudo, vai lá no banco, negocie com o gerente, que Hum. eu nunca esqueci disso. Quando eu fui lá, eu chegava no banco e dizia, minha filha, você tem quantos anos? 14. Mas você não pode negociar. Eu disse, não, mas eu sei negociar, vamos conversar aqui? Me diga aí quais são as condições, né? Exatamente. Então, São Paulo, ela teve isso, né? Então, lá cheguei, por exemplo, a panfletar. Me lembro demais que a minha irmã resolveu vender planos de saúde. E ela era menor de idade. Então, o que que a gente começou a fazer? Ah, já sei. Pega o nome do teu amigo, que é maior de idade, nós vamos vender e tu vai ganhar comissão com base no que a gente vender. E aí a gente começou a panfletar e tudo, e fazer esse negócio paralelo, mesmo sendo menor de idade, né? Então, tive isso, sim. Coisas que poucos sabem também, logo no início, que isso tudo eu acho que engrandece a minha história. Eu acho que se eu cheguei até Total, aqui, cara, total, eu tive um curso diferente, entende? E isso, a total. garra e a vida, ela ensina muito. E Eu São acho Paulo foi que meu professor. eu tive uma oportunidade também, mas foi uma viagem. Nesse período, eu estudei no Santo Tomás de Aquino, Colégio Sim, Santo Tomás de Aquino, conheço. e aí teve uma expedição, né? Onde a minha mãezinha, sou grato para ela, né? Tudo eu devo a ela. Ela fez um esforço para me incentivar nisso. Aí eu sempre falo que até esses 14 anos, depois dessa expedição, eu fui outra pessoa. Alertou. Pronto, Aí eu, opa, eu não lembro para trás, eu só lembro daí para frente. Eu acho pronto. que foi o que aconteceu contigo também. Exatamente o que aconteceu comigo, né? Então eu me lembro que assim, o primeiro emprego, entre aspas, formal, que não era formal, eu cheguei para um cara que era dono de uma rede de açougues e eu disse, eu quero trabalhar. Ele disse, mas você ainda não tem idade para eu formalizar você, né? Esse outro meu amigo era autônomo, então não tinha muito essa questão de ter que estar formalizado. E aí eu disse, não, mas me coloque para fazer qualquer coisa aqui que eu quero é trabalhar, eu quero trabalhar. E aí eles, rapaz, pô, eu vou lhe colocar. E aí, por sorte, uma pessoa que está tirando folga no caixa, eu sei que é uma situação mais difícil, mas você é esperta, é inteligente, vai dar certo. Eu quero fazer um teste contigo, bora. Comecei a ficar ali como caixa do açougue. E aí era engraçado que eu comecei tanto a dar conta da questão técnica da coisa, mas algo que chamou a atenção dele lá desse grupo, né?
que era a maneira como eu tratava e cuidava das pessoas. Então, por exemplo, tinha velhinhos, idosos que iam lá todo dia no açougue para poder me ver. Então, eu trabalhava um período, estudava outro, e dizia, minha filha, eu vim aqui para ver o seu sorriso. Então, aí Muito começou bem. a me chamar a atenção de uma das competências que eu considero até hoje, que é a habilidade de lidar com gente, É. que isso Hoje tinha. tem uma palavrinha bonita, né, que é o soft skills, né, que são as Pronto. habilidades que você tem, né, mas que eu acho que você carregou daqui, do Ceará, Sim, do nosso povo, que é um povo isso. acolhedor, né, que já falou uma vez, né, meu amigo, É verdade, e nós eles lá são temos. muito secos, né, aquele Total. pessoal acelerado, que essa sensibilidade você levou daqui para lá, eu acho. Eu tenho certeza disso. E aí uma figura muito importante nisso, que eu acredito que tenha deixado marcas positivas, justamente a do meu avô, que era um cara que meu avô já era Que outra foi o que te pegada, criou, né? que foi exatamente, que me criou. E aí o vovô, ele era um cara muito dado, era um cara extremamente inteligente, extremamente culto, que naquela época, quando eu era criança, ele tinha bibliotecas dentro da casa dele, né? A gente tem uma casa aqui no bairro de Fátima, muito grande, que foi a minha infância, digamos assim, né? Foi toda no bairro de Fátima. E o vovô tinha lá estantes com livros e livros, e era um cara que tinha 3 formações, era jornalista naquela época, contador, ele era advogado, mas era um cara extremamente humano, sabe? É, eu posso dizer que ele era à frente do tempo dele, sabe por quê? Completamente à frente. Porque hoje, mesmo com a tecnologia, você que está assistindo, você, Jonathan, todos nós aqui, percebam que o cara que é bem sucedido, o cara que é próspero de Sim, verdade, sim, ele tem na casa dele com certeza um escritório, isso, não uma biblioteca porque mudou um pouco. Ele tem isso, livros específicos e isso. atualiza isso. Aí ele tem áudio, vídeo. Pode procurar, Jonathan. O É, cara, viu, Mário? O cara que é próspero, ele tem tudo isso que seu avô já tinha há 30 anos já atrás. tinha, muitos anos atrás. E assim, e o que era bacana nele, ele tinha uma habilidade imensa, assim. Tanto ele tratava muito bem um gari que fosse como presidente da República, para ele era uma pessoa só, era o ser humano. Aí ele, Outra habilidade, que é a humildade. isso, Não é porque tu é bilionário, tu tem um negócio, tu trata todo mundo da mesma forma. Inclusive é uma da parte da missão, visão e valores aqui da nossa empresa, né? É assim, ó. Toda vida a sim, gente recapitula com todos. A parte de tratar nossos clientes independente da cor, da religião, e seu avô aí, pelo que eu vi, isso. Era um cara levava isso com ele diferente, também, né? E ele era demais. o quê? Assim, de profissional de que área? Advogado, o avô era Advogado. advogado, teve escritório e tudo. Inclusive, era um desejo dele que eu fosse advogado. Na verdade, ele dizia assim: minha filha, você é muito justa, você seria uma ótima juíza. Ele dizia isso para mim Querem todos os te dias. doutrinar para o caminho do direito, né? Exatamente. Mas aí, quando eu realmente depois decidi, né, o que eu queria cursar e tudo, e aí eu dizia, vovô, pode deixar que eu vou fazer farmácia bem direitinho. Aí ele ria, minha filha, eu sei que você vai ser boa em tudo que você fizer, tá valendo, né? Mas hoje eu até digo que nessa questão do meu avô, de, entre aspas, ter decepcionado essa vontade dele, está sendo realizada no meu esposo, né? Meu esposo, ele hoje cursa direito, está concluindo, e aí eu digo, pronto, eu já me sinto, paguei a minha dívida, né? Pelo menos via marido, que é parte de mim, Uhum. aí já fica, Somos um só, né? somos um só, então ele executa essa parte, eu fico na minha, né? Beleza. E seu avô já faleceu? Já faleceu na pandemia, não foi de Covid, não. Foi porque ele já estava velhinho mesmo, já era tempo. É, né? A avó A também? minha avó não, minha avó ainda é viva. Minha avó é outra, já é mais dura, sabe? A minha avó já é assim, tem um jeito mais diferente. Mas me ensinou muita coisa também. Uma mulher firme, ela hoje, mesmo idosa, né? Já com traços de Alzheimer, ainda que discreto, consegue dialogar e tudo. Mas ela até hoje tem muito respeito, assim, dos filhos, de quem for. Ela não é muito imperosa, aquela. Bom, Mário, então, como eu falei que seu avô era um cara à frente do tempo dele, né? Porque nesse momento eu percebo que hoje em dia, até com a tecnologia, as Sim, pessoas que são bem-sucedidas, que têm resultados, que são prósperas, elas têm, né, a biblioteca, um menor, com livros específicos, e elas dão muito valor a áudio e isso. vídeo, né, que hoje a gente tem uma facilidade muito grande por conta dos aplicativos, do YouTube e tudo mais. Sim.
né? Então, seu avô foi uma referência para você porque ele tentou te doutrinar pro direito. Exatamente. Então, assim, o sonho dele era que eu seguisse a carreira jurídica, né? Uhum. E aí ele dizia assim, minha filha, você daria uma ótima juíza. Então, eu ouvi crescendo isso, né? Cresci ouvindo isso. Então, mas aí depois que eu resolvi realmente fazer farmácia, aí eu disse assim, vovô, pode deixar que eu vou fazer farmácia bem direitinho. Aí ele ria, né? E depois nós ficamos muito bem. E hoje eu digo até Bem que eu tenho bem resolvidos, né? resolvido. A gente virou a página e deu tudo certo, né? E aí hoje eu digo que eu tenho a minha alma lavada, eu tenho essa dívida paga, né? Porque meu esposo está trabalhando, tá terminando agora Direito, direito né? na Unifor. E aí eu digo, pronto, vovô, quando ele estava indo em vida, já tem aqui um negócio bom para você, o Franklin vai seguir, como ele faz parte de mim, nós somos um, Um então só, né? Pronto, tá tudo certo. pronto, pronto. Aí tem a questão de que você foi para São Paulo, né? Uhum. E quanto tempo você ficou em São Paulo? Pronto, fiquei 5 anos lá em São Paulo, né? Então lá trabalhei, estudei, fiz grandes amigos. Lá o povo, como a gente estava conversando, tem uma cultura de ser mais seco, né? Como você disse, eu levei um pouco de algo diferente para lá, uma cultura de mais acolhimento. Mas digo que tenho excelentes amigos em São Paulo, que realmente acho que a Cearense conseguiu conquistar alguns corações e alguns corações paulistas ainda moram aqui, né? Que legal. Aí você terminou os estudos lá e voltou para cá. Isso, como eu estava dizendo, a minha vida ela é cheia de pontos de inflexão, né? E um dos pontos foi ir para São Paulo, que foi tudo muito rápido, e a volta também. Então, quando fez mais ou menos uns 5 anos que eu estava em São Paulo, eu estava lá na metade do segundo ano, me lembro como hoje. Porém, lá, giro, custos de colégio, investimento é altíssimo, né? E a gente lá, eu estudei em colégio público. Então, tive essa experiência também, que foi outra escola, apesar de que o colégio público de lá, pelo menos na minha época, era bem diferente do que nós tínhamos aqui em Fortaleza. São colégios mais estruturados, pessoas de um nível social e classe também ficam também em colégio público. Então, realmente, a alta da alta que Que vai vai estudar no no particular, né? particular. Então, tem isso. Diz que tem lá em São Paulo, não sei se tu sabe disso, acho que sim, que são aqueles colégios já bilíngues, né? Americanos, não tem Exato, essa história tem assim? demais. Britânicos também, não tem essa Isso história? é Isso deve bem ser caríssimo, hein? caríssimo. Lá, assim, o custo de vida é muito alto, né? E com o colégio também. Então, lá a gente estudou em colégio público, eu e a minha irmã, né? Que inclusive aqui o meu avô e tudo não gostava da ideia e tal, mas depois ele foi assimilando e foi até uma experiência muito bacana. E na metade do segundo Que ano, querendo proteger, né? proteger, sempre ele tinha esse lance da proteção. Então ele até Tá temia. normal, é isso mesmo. Ele me ligava assim praticamente todos os dias antes Tá de ir pro tudo bem, minha colégio. filha? Tá precisando de alguma coisa? Como é que tá aí, né? Morrendo de saudade o Exatamente, bichinho. morrendo de saudade. Eu era a neta prediletíssima. Ai, Ah, meu Deus, mas as minhas primas ouvindo isso aqui, isso vai dar BO. vai dar briga. Mas ele dizia isso. É bom, né? Essa relação. É, Aí tu volta. e aí eu voltei No começo tu estudou no Nossa Senhora. das Graças, que é aqui no bairro de Sim. Fátima, pertinho. Eu esqueci de perguntar onde é que era a casa que tu morava? Era perto de onde? Pronto, tu sabe onde era a escola creche Sementinha? Não sei se você vai saber. Não. É Felino Barroso. Hum. É uma casa grande, acho que hoje é a maior casa que tem Perto naquela de onde, assim, rua. falei, que eu conheço É bem. perto do Colégio Nossa Senhora das Graças, parece da Pracinha Ah, Argentina. então era muito bom. Eu vivia lá, minha infância foi toda lá, jogando bola, brigando com o povo. Bem dos anos 80 mesmo, 90 mesmo, que Exata hora. a gente tinha a liberdade de andar na rua, né? Andar de Total. bicicleta, né? Patins, né? Pronto, muito boa então a infância. Isso, foi demais, demais. Então, O bairro de Fátima, aqui em Fortaleza, um bairro bem residencial, isso. bem Tradicional, tradicional, né? bom de morar. A Praça Argentina é bombando, tu é doido. E agora mais Muito ainda. bom, eu faço exercício lá, faço caminhadas, Pronto. eu sou frequentador. Ah, eu também sou, até hoje, viu? Tenho minha raiz, eu não solto, não. Sim, aí tu volta, e aí qual foi como foi que tu escolheu a faculdade que tu Pronto. fez, né? Como foi que essa orientação? Tá. Então, assim, na verdade, o meu avô Porque tinha um podia ter, sonho. desculpa te interromper, porque tu podia ter feito administração, direito, como tu falou, Poderia.
Poderia, mas assim, a minha avó também tinha um outro sonho, né? Que era de que eu fizesse medicina, aquele sonho tradicional. Então, um era o direito, o outro era medicina. E aí eu até fiz um ano de vestibular para medicina, né? Para seguir o gosto da minha avó. Mas na verdade eu vi que o que acontece? Eu, quando saí de São Paulo, eu estudava lá em colégio público e eu era uma aluna nota A, né? Que lá é ABC, eu era uma aluna nota A. Porém, antes disso, não, porque eu nunca estudar não me apetecia, não, viu? Até sexto ano ali. Mas lá em São Paulo eu fui, eu era do Alguma fundão, coisa mudou, né, na mente mais que uma se chave. dedicou, né, ali e viu que dá importância. Porque também quando é criança demais não tem tanto É, e eu juízo. gostava mesmo, era de estar na rua. É, na Eu verdade, gostava de o teu brincar de perfil é rua. meio que também de se relacionar, de falar, de não é muito técnico, né? Ou não? Exatamente. Não, assim, eu acredito que seja mais de relacionamento, seja um grande ganho meu. Apesar de que eu permeio muito bem áreas, porque eu sou, né, pela minha própria formação. Especialista, né? Mas eu tenho isso aí. E aí, eu era do fundão, depois fiquei muito estudiosa. Quando cheguei em Fortaleza, Nossa Senhora das Graças novamente, que eu terminei lá, por ser aluna classe nota A, me colocaram numa turma excelente, as melhores turmas. Entretanto, era um nível de um colégio público e um nível de um colégio particular. Foi o primeiro choque. Então, praticamente, eu tinha que estudar dobrado. Eu me lembro demais que na época do segundo ano, um lance da química, a tal da química, foi um calo para mim. Porque eles falavam de coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, a primeira nota que eu tirei, eu me lembro do meu retorno, foi 0,5. Mas, como eu já vinha nessa pegada do estudo, que eu me tornei estudiosa, eu comecei a dar o gás na química e aí comecei a ficar fã. Rapaz, pronto, depois Gostei. 9,5. Peraí que eu sou boa nisso. Me desafiei, não, 10. Opa, aqui é meu lugar. Comecei aquilo, que eu era muito ruim, fiquei muito boa. E aí, inclusive, depois comecei a dar aula particular e tudo nessa área da química e comecei a me afeiçoar mais ainda. Tanto é que dessa luta, dessa dificuldade, eu virei professora de química de Olimpíada. Aí, Então, por conta da química, eu entrei na farmácia. pois é, então nesse retorno para Fortaleza, aí você volta pro Colégio Nossa Senhora das Graças, e aí esse negócio da química, não, vou aqui, nem medicina, nem direito, vamos aqui para Isso, essa outra aqui que é farmácia. exatamente. Então foi quando eu comecei a estudar bastante, aí virei professora lá no Dália Bringel. Ralei muito nos cursinhos no Aritsá por conta da questão da base, né, que me fez aqui. Os colégios são muito à frente, né? Ceará é Referência uma no Brasil referência no todo. Brasil Ei, inteiro. diz que tem uns outdoors, né? Mate um É, cearense. porque senão ele vai ocupar a sua vaga no concurso, né? Eu não Exatamente. sei se hoje ainda tem, mas eu lembro que tinha Mas essa. Ceará é muito bem posicionado. E aí era desproporcional, né? Mas aí, depois de muita ralação ali no Aritsá, no cursinho, consegui passar, né, no vestibular, e aí foi assim que o meu lance com a farmácia. Foi um viés da química, né? Nessa época tu conhece o Franklin, da Qual é? faculdade? Assim, meu marido? É, Ah, tá, pronto. O Franco eu conheci com 17, 18 anos. pois é. O Franco tem 10, ele é 10 anos mais velho que eu, né? Então foi muito legal porque nessa época de estudo, por exemplo, estava vendo até um vídeo de uma pessoa e ela colocando assim, hoje a gente diz que mulher não pode casar cedo, que não pode namorar cedo, que não pode ter filhos e tal, porque tem que primeiro se estabilizar e tudo. Eu segui tudo diferente disso. A minha vida é uma contramão, digamos assim, do óbvio, sabe? E aí eu conheci o Franco muito cedo, vou deixar aqui registrado que ele passou em 6 meses, viu? Só conversando, e eu não dava liberdade, de jeito nenhum. Eu acho que o Passou produto 6 meses bom, investindo. investindo, o produto bom ele tem que ser valorizado. Claro. E aí eu comecei a namorar ali com quase 18 anos, por aí, e entre namorar, noivar e casar, foi 1 ano e 4 meses. Foi rápido. Total. Eu não estou dizendo que assim, na minha vida tem uns pontos, umas viradas, então na hora que eu decido, não tem muito quem me segure, eu não tenho muita A dúvida. visão ali, né? Bem clara do que. Total. Então eu casei com 19 anos. Quem quer ter coragem de casar com 19 anos? Não. Principalmente Ninguém. nessa época que a gente viveu, né? Sou um pouco mais velho que você, mas eu lembro que realmente primeiro você tinha que se É, garantir ali profissionalmente para constituir família e tal, para você poder, né? Então não dava exatamente. com 18, 19 anos.
ter Não essa dá. bagagem primeiro para depois tomar essa decisão, né? Exato. Mas assim, eu acredito que toda essa minha evolução, eu tinha 19 anos de idade. Mas, na verdade, de experiência de vida, eu tinha muito mais, Claro, esses entende? 5 anos em São Paulo, tu chega aqui É, águia. pronto, cheguei aqui totalmente diferente. Então, Assim, comparando as pessoas da sim, tua idade. claro, todo mundo me achava doido. Eu no cursinho, eu estava no cursinho. E eu entregando convite no cursinho, entende? Do Porque casamento. pro casamento. E inclusive a minha melhor amiga, ela joga na minha cara, Como é o nome Ismaira, dela? tu era uma louca, a Patrícia Serpa, que é Dá um até abraço aí nossa pra ela. Patricinha, ó, tamo junto, viu? Você me julgava, mas hoje a gente se entende, né? Mulher, tu já vai casar, ela falava, era? Era. Ela ficava, vale, mãe, tem uma menina aqui que tá querendo casar, mas ela tem 19 anos, acredita, eu entregando convite, né? Mas depois a gente ficou super amiga e hoje ela é minha melhor amiga, a Patrícia, que inclusive está conosco lá na CDL, né? Da dentista, não sei se você vai se recordar. Uhum. Mas é isso, então eu assim, tive essas coragens e para casar, viu, Gil, que é bem legal essa história, eu decidi, que eu falei de 1 ano e 4 meses, né? Mas eu me lembro que o Franklin queria casar, por exemplo, em agosto, certo? Do ano de 2006. Aí eu disse, não, agosto está muito cedo e tudo. Aí teve um belo dia que eu disse, não, nós vamos casar em março. Então, de agosto virou março. Antecipou. Antecipei. E aí que nesse lance eu costumo dizer que Deus é muito importante, né? Que essa história do casamento e todo esse feeling é como se eu sentisse assim, eu tenho essa questão da espiritualidade, né? De sentir aquele filho, eu sei o que devo fazer. Muitas vezes pode parecer que sou eu, mas eu creio que Deus vai me orientando. Então no casamento foi assim. E aí eu disse, olha, eu tive um sonho até, né? E foi assim, era dia 31, nós vamos conversar. 31 quero casar na sexta-feira, então vai ser 31 de março. Então foi assim, a gente saiu de dezembro, puxando dia 31 e casei dia 31 de março, realmente de 2006. E foi uma decisão muito acertada, né? Porque hoje, por exemplo, se a minha filha disser, mãe, eu vou casar cedo e eu venho consistência, não vai haver objeção da minha parte, de jeito Sim, a nenhum. vida é dela, né? Isso, e eu acho que foi Trajetória muito dela. legal. E o Frank nessa época então já tinha 28 anos, ele já era profissional, já Já, tinha a trajetória dele? já tinha trajetória, mas na verdade ele era executivo da Xerox do Brasil, já era assim, tinha um nível bacana lá de supervisão, tanto é que ele foi o meu, eu costumo brincar com ele, dizer que ele foi o meu investidor, né? Ele investiu, né? Ele investiu porque eu era uma menina, eu tinha que ter dinheiro para pagar a cursinho, Claro, tinha que ter tudo é isso. natural. Exato. A minha esposa também, quando a gente também tá desde 2005 juntos. Ah, E aí em 2006 ela já era formada. Então ela já partiu na minha frente aí milhares de reais. nossa, Mas na frente eu tinha 23 anos, ela 24, a gente também começou junto, né? Então ela também meio que a gente em 2006 já estava juntos, morando juntos, ela meio que também é minha investidora. ah, entendi. Então, nós temos investidores, né? Investidores, ela era minha investidora anjo, né? Atualizando a Isso, linguagem. é isso aí. É isso aí. Sim, aí vocês juntos, ele na área dele, tu É, fazendo faculdade, isso. você foi professora, né, por Sim, algum período. sim. E aí quando foi que vocês viram que dava certo ter algum negócio de Pronto. consultoria? Ou como foi essa chegada aí para chegar Na na Solutec. Solutec? Pronto, o Franco, ele, engraçado, ele já dizia que nós trabalharíamos juntos. Eu estava na faculdade, Nem eu entendia, né? nem entendia. Mas nós vamos trabalhar juntos. Eu digo, Vale, o que que tem a ver tu comigo? Não vai A dar Solutec certo. aí. É, a Solutec não vai dar certo, olha aí. Mas aí o que que foi legal, né? O Franco, depois de sair como executivo, ele resolveu empreender enquanto eu estava na faculdade. E aí ele começou na área de cursos Desculpa interromper, ele era como era da o nome da... Xerox do Brasil, Ah, que é uma multinacional e tudo, e ele estava fazendo carreira como executivo, né? Então ele era um intraempreendedor já, sim, tá? sim, sim. Jovem, Jovem, 25 exato. anos, 26. Entrou como estagiário lá e estava fazendo carreira e possivelmente iria avançar, né? Mas acho que começou a botar a cabeça do lado de fora. Sabe o que é também? Pelo que tu falou aí dessa empresa, eu acho que com a digitalização das coisas, as vendas devem ter diminuído,
a Sim. Xerox hoje não é uma referência Não, como não era na mais. década do ano 2000, Exato. 90, 2000, todo mundo ainda tirava cópia, né? Para fazer na Isso. faculdade, nas empresas, imprimia-se muita coisa. Isso. Até a conta de Cagesse, de Coelce, desculpe, naquela época era, também tinha uma operação só para isso, né? Mas hoje em dia não faz mais sentido. Não. Então ele começou a ver, colocar a cabeça lá de fora, começou a gostar e começou a empreender. Eu me lembro que eu tive até receio, eu digo, vale? Então foi a iniciativa dele? A primeira, quem saiu primeiro foi ele, né? Eu ainda era estudante, mas ele saiu e foi para a área de cursos. Então, cursos para pré-vestibulando, para pré-vestibulando, começou a se unir com o primo dele, Márcio Té, também, que é um empresário também. Não sei se você vai conhecer. Professor. Professor de É um química. baixinho. Isso. Ele foi meu professor. Sério, depois foi meu também. Oi, Eu vou Márcio, já tá te, ficando. eu vou já te mostrar aqui a foto dele aqui, ó. Deixa eu olhar. Ah, que Exatamente. legal, ó. É assim. Tudo sim, todo mundo se Todo encontra, mundo viu? se encontra. Olha. Pois sim, então ele começou a empreender, né? E aí depois começou a trabalhar na área de licitação, junto com o irmão também. Eles tinham uma empresa nessa área e tal. Ah, então ele teve, o primeiro negócio dele foi cursinho. Não é bem cursinho, mas eram os cursos pré-vestibulando. Era como se fosse um complemento de cursinho. Um complemento, né? E aí eu até tive medo, porque vai sair de algo estável, né, para algo que não é estável. Eu não tinha essa visão de empreender. Na realidade, eu me descobri, porque eu fui educada que o concurso público era bacana, que era a melhor Estabilidade, a saída, palavra-chave, ó. a estabilidade. Tanto é que na faculdade, apesar de que eu tinha um perfil bem diferente, né, dos demais, diferente por quê? Porque eu tinha um cunho assim voltado para o relacionamento. E aí, eu não era assim uma técnica, só técnica, eu tinha algo técnico e algo relacional, né? E aí a gente realmente na faculdade, eu fui dar aula e tudo, eu fui e disse, não, estou com 6 meses para me formar, eu vou testar algo diferente. E aí eu fui para a indústria, e o Franco construía outras coisas, né? Eu fui para a indústria de cosmética, entrei como estagiária ali, faltando 6 meses, em que todo mundo dizia que não tinha condição de ter estágio nessa reta final, porque as empresas não captam estagiários, porque não compensa para ela. Ela já quer o profissional já qualificado que faça a coisa acontecer, Ou né? então que você esteja longe ainda, há 2 anos de se formar, porque não necessariamente ela vai te absorver naquele período. Então, 6 meses é dia jogado fora. Ela vai investir, o cara não vai ficar, né? Porque ela não vai também ter condição de absorver. E aí eu fui para a indústria, eu disse, rapaz, tem um negócio muito difícil aqui, que é justamente a área da regularização. Porque hoje a gente vê um cosmético na rua, a gente vê um saneante, um produto de Vixe, mas antes limpeza, desse negócio chegar na prateleira, tem todo um métier por trás. E eu via o quanto que isso embarreirava. burocracia enorme, né? Uma burocracia sem fim, giro. E que, ao mesmo tempo, como eu digo, ninguém quer tomar um medicamento e simplesmente ter uma intoxicação. Ninguém quer usar um cosmético e de repente aquilo te prejudicar. Né? Ninguém quer ser enganado, quer ter um filho que está trabalhando, que está tendo alguém que tenha câncer e você simplesmente não tem o efeito daquele fármaco. Então, a regulação ela é necessária, mas não do jeito que nós temos aqui, certo? Então, eu comecei a perceber que tinha uma coisa difícil demais. Como estagiária, que era outro cuidado que eu tinha. Eu queria conhecer todo o domínio da empresa, da fábrica, sabe? Então eu sabia permear no desenvolvimento, no controle de qualidade, na garantia da qualidade e na área de assuntos regulatórios. Entretanto, eu comecei a entender assim esse lance do empreendedorismo, né? Eu valorizava o meu trabalho, eu já era uma intraempreendedora, mesmo estagiária, porque eu cuidava daquela empresa como se fosse minha. Às vezes eu chegava às 5 horas da manhã na fábrica, porque eu queria. Trazendo essa bagagem de São Paulo. Exatamente. Só um parênteses, ver se tá verdinho. Tá, né? Beleza. Trazendo essa bagagem de São Paulo. Como eu disse, tu já veio diferente de lá. Exatamente. Giro, eu tinha um respeito enorme pela empresa, sabe? Eu sabia que aquela empresa, ela poderia um dia não significar nada para mim, porque eu sabia que eu alçaria outros voos, né? Mas que aquela empresa, ela serviria para muita gente, ela empregaria muita gente. Então, esse lance das pessoas, né? Eu sempre gostei, eu sempre valorizei gente. E aí foi interessante, quando eu cheguei nesse campo do estágio, eu era uma estagiária, há 6 meses de me formar, veja bem. Tinha uma profissional na época, ela não se afinava muito com a gestão de pessoas, sabe?
Mas como estagiária, eu mesmo assim eu gostava de ouvir, eu tinha esse lance, né? A ponto de que as pessoas queriam que elas saíssem da fábrica, sabe? Fazer É. tipo, abaixo assinado para ela sair. Você Olha, meu acredita? Uma Deus. situação tão assim, mas acho que era só Ó, mas incompatibilidade. deixa eu fazer um parênteses sobre isso, posso? Pode. Olha a importância de você ter viu, Jonathan? Você ter essa habilidade de relacionamento. Às vezes você nem é tão, não que seja seu caso, mas às Sim. vezes você nem é tão boa tecnicamente, Isso. mas aí você se relaciona, chega para somar em grupo. E a pessoa Você. ali que às vezes tem PhD nisso, É isso. especialização daquilo, mas não sabe trabalhar em grupo. Giro, tu falou agora uma coisa sensacional. Por quê? Entenda. Eu estava sendo treinado para ser uma doutora, uma mestre, algo assim, na área Professora, né? laboratorial, professora, certamente. Eu sempre gostei muito de ensinar. Tanto é que hoje eu trabalho com consultoria e é gostoso a É um gente. tipo de consultoria ensinando o pessoal, Isso. né? Os Mas processos das coisas. exatamente. Mas, gente, foi a minha experiência com liderança foi aí. Porque eu comecei e aí ela, não, Mayra, eu não tá dando para mim, eu quero seguir. Hoje essa menina é super bem sucedida em uma área de perícia, se eu não estou enganada, tá totalmente alinhada. Essa é que meio que o pessoal não queria, né? Isso. E ela tá super bem, ela só não tinha Ela não estava se encontrando. isso, não dava para ela. Tanto tão competente que é, tecnicamente e tudo, hoje ela tá muito bem, mas numa área mais técnica, mais introspectiva, né? Então, é algo que eu me reconheci como líder, como gestora, que eu trabalhava tanto com aquele pessoal que era de chão de fábrica, como também com quem queria fechar a franquia, que eu comecei a ser vista aí. Qual era o nome da empresa? Pode falar? Posso, Afins Cosméticos, Fins doutor Paulo, a Cosméticos. Liliana, os caras são bacanas, são cearenses Legal. e são aguerridos, muito Como é que aguerridos. tá essa empresa hoje? Tá Tá bem? bem, tem Cresce, crescido, né? cresce. Eu tenho acesso, né? E a, a técnicas do Google, né? Ferramentas do Google. Aí se Sim, você bota a palavra lá relacionada a cosmética, ela é uma constante. Ela não tem altos e baixos. pronto. Há muitos e muitos anos, Massa. ela é uma constante de procura, de busca, de vendas. É um mercado muito Legal. bom Nossa, eles são no muito Brasil, né? bons. Exatamente. Especificamente. No mundo inteiro, eu acho que cosmético, né? Tem alguns países que é É, bombando, mas no Brasil é toda hora, né? é, Um bom mercado. é um bom mercado estável, né? Assim. E aí, lá, eles começaram a me perceber como, não, ela tem uma coisa diferente, vamos fechar aqui uma franquia. Mayra, vamos aqui, eu era estagiária. Aí nisso chegou um que eu chamo de meu olheiro, né? Que foi um amigo, era um consultor de empresa, até hoje que é o Vicente Mendes. Inclusive ele que me levou para a CDL. E aí ele foi meu olheiro. Ele disse, ei, vamos chamar a Mayra para reunião. Porque ele começou a ver o meu trabalho, valorizar, rapaz, essa menina é diferente, vamos trazer ela para cá. Então, iam fechar franquias, eu começava a participar também daquele lance de fechamento. Eu adorava, porque eu ia falar tecnicamente o que é que tinha a marca e tudo. E nisso passou 6 meses, foi um curto período, parando de muito aprendizado. Ao final, antes de me formar, eu saí com duas propostas, né? Que eu assumi a gerência da fábrica, e aí, nesse paralelo, Aí eles uma produziam. produziam. E hoje produzem mais. Existe o lance da terceirização, mas na verdade eles têm uma linha robusta de fabricação própria. E tu participou desse começo. Sim, desde o começo, né? Eles já tinham caminhado um bocadinho, mas eu ainda peguei muita coisa desse começo, né? E aí, nisso eu fui à gerência, recebi um outro convite de uma rede de farmácia com manipulação, que porque essa empresária me convidou, ouvindo falar do trabalho que eu realizava lá, disse, venha passar um dia comigo, foi até engraçado. Parêntese aqui, Mari. É muito bom, né? Você saber que seu nome chega primeiro do que você. Exato, eu não estava nem... Isso é É importante. muito A pessoa, o teu legal, nome chegar primeiro do que você, esse é o reconhecimento. é Sinal de que tá show, no caminho é certo. verdade. Aí, Gira, ela me chamou, vem passar só um dia comigo aqui na minha farmácia. Na farmácia de manipulação, ela tinha uma rede, eu disse, bora. Aí chegando lá, eu disse, bora, o que é que eu faço aqui? É para liderar a produção, a manipulação? Não, eu quero que você fique no atendimento aqui com o cliente, como farmacêutico e tudo. Beleza. Aí eu começava, chegava o povo na farmácia, eu atendia e tudo, e as pessoas gostando naquele dia. Aí ela disse, eu quero fazer uma proposta, venha ser minha gerente, você vai gerenciar minhas farmácias. Mas eu já estava na Fins, né? E tinha muita coisa para explorar por lá, para aprender e tal, e eu continuei, agradeci a oportunidade e continuei. Tu não quer mudar nesse momento. Não, porque eu estava 6 meses, eu estava todo vapor, estava acendendo na É. fábrica, não tinha porquê. Recomeçar, né?
E outra coisa, eu me formando ali, Tava no lugar estava num certo. lugar perfeito, né? Então a FIS foi um local perfeito, foi uma escola perfeita. E aí nisso, quando eu me formei, me veio essa oportunidade de ficar gerenciando a fábrica, e a outra profissional realmente quis se desligar, e eu fiquei na gestão, eu digo, não, beleza, mas eu só vou se eu trouxer aqui uma amiga comigo, porque senão vai ficar muita coisa para mim. Formar o meu time. Formar o meu time. Perfeito. E aí eu trouxe uma amiga, inclusive foi minha sócia no início, que é a Érica, competentíssima farmacêutica também. E a gente começou a galgar ali, a cuidar da fábrica e tudo. Eu ficava na gerência, ela ficava na área de regularização também e tudo. E eu vi que era muito difícil para aquele cosmético sair. Assim, eu entendi, mas assim, qual era o teu objetivo Na nesse fábrica, momento? a princípio eu queria fazer carreira na fábrica, Mas né? assim, como assim, tua sócia? Depois ela veio a ser minha sócia, a Érica, que depois eu não trouxe uma pessoa para trabalhar comigo dentro da Foi fábrica, ela. foi ela. Hum. E ela chegou a ser minha sócia. Que acontece? Quando a gente começou a ver muita dificuldade, então vamos colocar aqui uma empresa na área de regularização. Foi o start, né? Que tu, rapaz, eu vou botar um Isso, negócio sobre isso aqui, que eu acho que tem mercado. que tem mercado. Eu comecei aí, Giro, quando eu resolvi realmente sair da fábrica, eu estava com 3 meses de grávida, que é outro lance engraçado que as pessoas não entendem como é que eu fiz isso, né? Comecei a me sentir apertada. Eu digo, não, eu vou querer ter mais liberdade, Fazer meu eu tempo. fazer o meu tempo, talvez eu não seja tão produtiva mais, então eu vou me embora. Eu assinei lá próprio punho que eu queria me desligar com 3 meses para investir no meu negócio, né? Então foi tu que pediu desligamento. Pedi desligamento, Coragem. assinei. Pedi desligamento com 3 meses. Eu digo, Franklin, igual a história da Elisiane lá da Advance, né? Tu vai Uhum. segurar aí as pontas Isso, no caso financeiramente. dela era ele que ele era executivo, né? Exatamente, do banco e Continua tudo, aí que eu que eu vou vou, galgar outras coisas, né? E eu ele vou vai. arriscar por esse lado aqui. Vamos junto. Exatamente. Aí era engraçado que o pessoal dizia assim: olha, se você ganhasse R$ 2 a cada reunião que tu faz, era rica. Porque no início é muito isso, né? A gente vai tentando e vai desenhando e tudo. E aí depois a gente pegou o primeiro cliente. Mas assim, vendo por um lado, não deixa de ser um investimento, porque a pessoa ali Claro, conhece referência naquilo que você se reuniu com ele naquele momento. Uma hora ele isso. vai lembrar de ti, 1 hora, isso. E essas reuniões também era para montar o negócio, sabe? Para modelando, estruturar, né? modelando e tudo. E aí a gente foi, né, nessa área da regularização para poder destravar essas empresas, porque nisso, dentro da FINS, eu comecei a valorizar demais os empreendedores. Eu via o tanto que eles lutavam lá, né? E Mas aí de eu disse, perto tu tava junto com eles, não arriscando como eles, mas de perto isso, vendo, né? e admirando. Eu me lembro que numa situação de Natal, que eu até tirei a dona, né, num amigo secreto, eu disse, olha, o que me estimula a estar aqui é saber que a sua empresa funcionando, ela gera empregos. Então já era algo que eu admirava, a Admirava. geração de empregos. Por isso que eu precisava destravar aqueles que estavam com dificuldade, sabendo que quanto mais empresas em funcionamento, empresas regularizadas, mais Mas fomenta negócio, negócio, renda, fortalece a emprego. economia. Exatamente. Então teu trabalho ali ia ser fundamental. Aí tu, opa, Isso. E aí, Gira, essa área da regularização, por exemplo, não fica tão clara para quem, empresas que não têm um risco ambiental ou sanitário. Por exemplo, teu escritório, tu não consegue mapear, dimensionar a importância, tamanho. Mas se tu trabalha na área da saúde, na área médica, na área odontológica, na área de fabricação, de medicamento, de produtos para a saúde, saneamento, isso é fundamental. sim. Não, ontem mesmo eu estava falando com um cliente aqui da empresa que é a Formetais. Com Sim, certeza ele que trabalha com resíduos, isso. com reciclagem, com certeza ele tem que ter vários Exato. documentos certificados ou não. Tem demais, demais. Então, justamente a área cosmética, vamos pegar como exemplo o meu primeiro cliente, né? Na área cosmética, a gente iniciou com qual é a ideia? Era aportar o nosso know-how para cosméticos, saneantes, coisas mais afins. Então tu grávida assina esse desligamento e já sai no intuito de ter tua empresa junto com essa tua parceira Isso, aí de negócio que tu isso, chamou pro teu time. Ela foi a tua isso. primeira sócia. Ela e tinha o engenheiro químico também. Éramos três, Que né? ano isso? Foi em 2012. 2012. 2012.
Exatamente. Então, ela tem aí mais de 10 anos de mercado nessa área regulatória, Joia. que para a gente é uma área nova, digamos, mas, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem empresas que só trabalham muito com isso e tem times dentro de grandes empresas só na área de regularização, que hoje a gente conhece como compliance, como auditoria e gestão, né? Mas isso é algo que aqui a gente tem muita margem ainda para crescer, sabe? Tem muita coisa para organizar, muita empresa para organizar e Isso. ajudar, né? Exatamente. E aí a gente saiu, colocou a empresa, pegou a primeira fábrica, que era uma indústria, uma manicure, né, arrojada, ela, a Sônia Mesquita. E aí ela, na verdade, começou a ver que ela precisava ter linha própria e tal, aí começou a terceirizar essa linha, e aí depois ela quis colocar a fábrica, né? E chamou a gente, e a gente realmente manjava muito, desde já, porque tinha todo o A métier da história coisa. da Afins, né? Exatamente. Então a gente foi. Fazendo a propaganda aí da Afins É, Cosméticos. é verdade. E aí eles colocaram a indústria, a gente foi, fez toda a tramitação, plano da garantia da qualidade, Vixe, regularização de ela ficou muito produtos. grata a vocês, hein? Na vida, nossa, demais. Então, já tem uma ótima relação lá com a Sônia Mesquita, a Ieda. E aí foi legal porque quando eu comecei na área cosmética, que a princípio seria esse o segmento, a fulana tinha um amigo, tinha um irmão, né? Que tinha ali uma área de alimentos, que tinha outro segmento. Aí dizia, você não regulariza? Regularizamos, pronto, vamos trabalhar. Eu te ajudo, eu não tenho know-how ainda nessa tua área não, mas vamos que eu sei como é que funciona. Pronto, e assim foi. E a gente foi crescendo até certo ponto, né? Mas assim, a formalização, aí tu já criou a identidade visual, aí tu já tinha um escritório, ou foi meio que Pronto. uma coisa que tu se jogou primeiro Eu como sempre me jogo autônomo primeiro. para depois formalizar a empresa? Isso, eu sempre me jogo primeiro, sempre assim. A gente abriu, até constituiu o CNPJ e tudo, porém, eu acho que era, não sei se era da minha casa, o CNPJ, não me lembro muito bem, mas eu sei Não que. existia cowork, né? É, ai, se existe, tu tinha salvado minha pele, gente. É. Não existia, exatamente. E aí a gente começou a trabalhar em casa. Então quer dizer que você formalizou a empresa, mas você saiu da fábrica, né, da empresa da Isso, Fins Cosméticos, isso. pediu lá desligamento, aí já foi atrás do primeiro cliente, ou já teve um engatilhado, Não, não, fui atrás do primeiro cliente. que é onde entra essas reuniões em cima de reuniões, tentando fechar negócio. E também as reuniões para moldar o negócio, entende? É. Porque saber como trabalhava e tudo. Agora, a questão não é só saber, era a metodologia que tinha que estar bem formada para o meu tipo de business. A metodologia, ela precisa estar sendo, tem que ter um passo a passo, Foi entendeu? modelando, Foi errando, modelando, acertando, isso, reunindo corrigindo. muito e tudo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? E aí veio essa questão do primeiro cliente, e aí eu gosto de fazer assim, em alguns produtos que a gente está testando, serviços, né? Que não é questão de produto, mas na verdade de serviço, a gente pega laboratórios. Aí, por exemplo, esse cliente foi um laboratório. Por quê? A gente testou ali toda uma metodologia, desenvolveu o plano da garantia da qualidade, os procedimentos, que na área da saúde isso é mais comum do que em qualquer outra área, né? Tudo tem que ser muito metrificado, tem que ter um passo a passo e tudo, que é justamente o que me dá muita base até para poder replicar. Hoje a gente tem uma facilidade de replicar nosso Isso. método porque tem uma educação para isso, né? Eu acho que, inclusive, até a própria faculdade ajuda muito. O curso de farmácia, ele tem essa garantia da qualidade pulsando na veia. Então, tudo tem um método, tem um passo a passo, e isso eu vou ganhando o quê? Replicação e escala, Boa. que é a questão, que é justamente o que eu acredito, né? Que você replicar negócios tradicionais tem que ter um método, Método. entende? Que é o que vai me dar escala. O sistema SaaS sempre fez isso. Pois vamos lá. Então, a gente na minha casa, a gente começou a desenvolver e tudo, e começou a ter cliente, começou a ter farmácias também com manipulação, que também queriam fazer toda a regularização, a Vem do gente, zero mesmo. do zero. Aí era você, a sócia e o químico. Isso, e esse outro sócio, que era o engenheiro químico, né? E a gente foi crescendo, foi muito legal, mas eu percebia que à medida que a gente ia diversificando o mercado, aquilo começava a ficar um pouco mais pesado para eles, que é como se tivesse mais um foco na saúde e tudo, né? E Entendi. aí, em determinado momento, a empresa do Franco já não estava tão legal, né? E aí vinha aquela coisa de por que não trabalhar juntos? Eu sou Entendi. mãe, O trabalho que ele tinha como executivo já não estava. Ele já na não verdade ele já estava. estava com uma empresa Aí aí, ele já né? estava com a Já empresa. tinha saído, que ele veio como executivo, abriu a primeira empresa nessa área mais de cursos e tudo, e depois veio essa de licitação e eles prestavam
inclusive serviço para o governo, para a prefeitura, né? Trabalhava com licitação e tudo. Aí começou a ter uma baixa e ao mesmo tempo eu já com filho pequeno, já grávida também, que aí veio até o Levi, que quando para cada filho é um negócio, né? Tão engraçado isso. E aí fiquei grávida do Levi, né? Soube até depois, logo depois que eu saí da minha antiga empresa, eu vi que eu estava grávida. Eu saí grávida e nem sabia, entende? E aí por que eu saí, né, na realidade? Porque eu precisava alçar outros voos. Eu queria pulverizar, eu queria, na verdade, desenvolver um hub de regularização. Que eu conseguisse pegar desde o Ítalo, que tinha uma bodega, né? A um cara que quisesse fabricar cerâmica, que quisesse fabricar qualquer outra coisa, De uma né? pequena empresa a uma gigante industrial, né? Exatamente. Porque se eu tinha um método, sei como é que funciona, então por que não? A gente oferecer solução, né? Claro. Cresço a minha empresa, facilito a vida do empreendedor, do empresário e está tudo certo, né? Então, por essa questão de divisão e de querer alçar outros voos, eu realmente precisei recomeçar. E aí foi mais um ponto de inflexão. Mas se você fala quando os sócios não estavam alinhados com você, no mesmo direção, na mesma direção? Isso, eu senti isso, que é como se eu quisesse voar, estava estudando muito, me capacitando muito, estava vivendo já o empresariado, já participava de alguns grupos, por exemplo, o Ramon Pessoa, que era um coach, que foi um cara que me ajudou muito ali no início, né? Com todo o know-how dele. Então eu comecei a querer explodir, e eu não estava conseguindo, né, ter até a mesma velocidade. Então foi aí quando veio a ideia da Solutec. O Ramon ele é mais focado na parte de vendas, né? Aquele bem agressivo. Isso, é exatamente na área comercial, na Área área de vendas comercial. mesmo. Exatamente. Aí eu comecei a querer minha cabeça pipocando e tu que tinha um amigo que tinha não sei o que, eu disse, rapaz, vamos lá, vamos fazer esse hub, né? Que na época a gente não dizia, mas hoje a Solutec ela é exatamente isso, ela é um hub de regularização. Então, qualquer entrave em termos de vigilância sanitária, meio ambiente, bombeiros e mais recentemente saúde e segurança do trabalhador, a gente tem a solução para ofertar, né? Mas ficou tudo ótimo, a gente encerrou aquela primeira etapa, né? E aí veio a Solutec, e é engraçado que nesse ínterim teve algumas tentativas também, porque, por exemplo, eu fui chamada para ser sócia de uma indústria de cosméticos. Na verdade, o cara tinha só a ideia, ele era um empresário de outros segmentos, e ele via, vamos ser sócio e tal. E aí eu disse, vamos lá, né? Inclusive essa outra sócia também minha foi, mas ali foi mais um aprendizado, eu não era algo que eu queria, porque talvez ele me visse como mais uma operação, e eu não tinha esse perfil de operação, né? Aí não girou. Não girou porque acho que a gente precisava de um alinhamento melhor, né? E eu queria realmente galgar de uma forma mais protagonista. Mas tu sabe como é que eu vejo isso? É muito Como? bom as coisas em paralelo para amadurecimento, para a gente ver que a gente tem que focar na nossa ideia. Pronto. Exatamente. Que a gente só pode pensar em outros negócios e tudo quando a gente está amadurecido, sabe, Giro? Alinhado, o processo já anda sozinho, aí você tem tempo. Isso, pronto, que é exatamente, eu não nem considero um erro, não, né? Mas Não, assim, considero que um um aprendizado. aprendizado. Pronto, isso aí foi o que eu aprendi. Então hoje eu estou nesse momento, entende? Porque hoje a Solutec já anda sozinha. Hoje a gente tem 14 profissionais com a gente. Pronto. Inclusive, agora recentemente, de um ano e pouco para cá, a gente trouxe um sócio que era meu estagiário na outra empresa, que é bem interessante, que é o Kelvin. E o Kelvin, ele trouxe todo esse know-how da saúde e segurança do trabalhador, ele deixou a área de meio ambiente mais Ele robusta. se qualificou nesse período e chegou para somar junto com você, né? Exatamente, exatamente. Então, é que eu adoro também desenvolver pessoas, eu adoro ver pessoas crescendo. Então, hoje a Solutec, ela tem essa área de saúde e segurança do trabalhador, a área ambiental, a área de vigilância sanitária e toda a área de projetos, né? Já que você tocou nesse assunto, vamos vender aqui a Solutec. Show. Como é hoje o público que contrata? Qual é a empresa que vocês estão focados, o ramo? De repente a pessoa que está assistindo aí, ela está com um problema que você tem a solução. Fala um pouquinho do que é a Pronto. Solutec para a gente hoje, do que você conseguiu formatar a empresa. Como é que ela Bacana. está Então, hoje? a Solutec, ela entra na vida do empresário em alguns momentos. Quais seriam, por exemplo, esse momento? Tu, Giro, vai abrir uma empresa, certo? Tu não sabe se dentro daquela cidade aqui vai ser permitido aquele tipo de atividade naquele local. Então, tu tem a ideia,
Tu tá na fase de constituir o CNPJ, que essa fase eu acho que é a mais saudável da Solutec entrar. Por quê? Porque a gente já pegou vários casos, por exemplo, que você é um cara arrojado. Aí vai lá e diz, não, eu vou ter uma fábrica aqui, eu vou alugar, vou negociar, eu vou comprar esse terreno, eu vou não sei o quê. Cara, Não é assim, né? tu não poderia estar ali. Então tu perdeu dinheiro, tu perdeu Por exemplo, tempo. eu já tive essa ideia bem há muito tempo. Rapaz, eu quero botar uma fábrica. Eu pensava assim, rapaz, eu quero ter um produto que toda casa tenha dentro da casa dela vários, Pronto. vários produtos meus. Aí eu queria, rapaz, eu vou botar uma fábrica de papel higiênico. É verídica, viu essa? É, tá vendo? Pronto. Aí, rapaz, eu vou comprar um terreno, vou ver as máquinas aqui. Aí eu já fui logo, né? Ah, um negócio desse não Isso. pode ser assim. Não pode, Giro, porque existem as legalizações daquela cidade, que a gente torce, né, e já até vê uma evolução na questão de desburocratização, mas ainda é muito real. Então, o ideal é que você venha com essa ideia, e aí junto com a contabilidade a gente vai construindo, olha, aqui não pode, considera se tu tem um aporte energético aí suficiente, porque senão tu vai alugar e vai ficar gastando. Isso a gente pega, Giro, infelizmente, quase que mensalmente. Um cara que é arrojado, quer lá uma indústria de fabricação de sanionte, de fabricação de açaí, e simplesmente não poderia estar ali. Aí tu fez acordo, aí tu deu teu nome dizendo que tinha um contrato, que não sei o que, jogou fora o teu 36 meses de dinheiro. aluguel, às vezes, do galpão. Morro de pena. Por exemplo, agora recentemente um dentista também, né? Fez lá a clínica dele dentro de um shoppingzinho. O shopping não era regularizado, o shopping não tinha conformidade de bombeiros, ele não teve cuidado com isso. Hum, Montou cadeiras, não sei o que é caríssimo, instalações às vezes faz caríssimas. empréstimo, né? Faz empréstimos às vezes. É, mas sabe o que é isso aí? É que a gente está passando por um momento de profissionalização. Pronto, Não existe mais esse negócio, pessoal, você que está assistindo aí, esse negócio de gambiarra, não de dá, fazer nas coxas. não Porque dá. tá cada vez, com a informatização de tudo, tá tudo mais burocrático, né? É E, isso e mesmo. por um lado, se você antecipa contratando a Solutec, você fica mais fácil. Fica mais fácil. Vou te dar um Agora não pode exemplo. é construir a casa pelo telhado. Pronto, exatamente. E a gente tem que entender isso, né? Sobretudo em alguns ramos, como ramos de saúde, interesse à saúde, ou algum ramo que tem impacto ambiental, não é assim. Então, vou te dar um exemplo de quanto o empresário perde tempo e dinheiro por não ter feito um planejamento regulatório. Vou te dar um exemplo de máscaras de facial. Foi um boom na É, pandemia, deu um entretanto, temos crescimento. pouquíssimas empresas que fabricam, né? Normalmente existe, por exemplo, você vê lá Pague Menos que tem uma linha de máscara Pague Menos. Já é Pague Menos que produz? Não, Não. ela tem lá uma terceirização, que não é aqui normalmente. Então, aqui nós temos uma fábrica no Eusébio, tem esse cliente que ele estava lá há 2 anos, tentando regularizar, estava com galpão alugado e não conseguia colocar a empresa para frente. Por quê? Porque ele precisava ter todas as documentações e licenças. Porque, primeiro, sorte dele que o local que ele estava era possível ele operar. Beleza, ele acertou nisso sem querer, tá? Então deu para Na regularizar, sorte. na sorte. E aí, quando ele começou, ele achava que seria mais fácil, e na verdade não é tão simples se você não tiver bem assessorado. Então, a primeira coisa no caso como esse é aprovar uma planta, um projeto arquitetônico, porque eu tenho que ter lá uma garantia de fluxo, de que vai entrar matéria-prima por aqui, vai ser estocada, vai ter uma área de quarentena, vai ter um abrigo de resíduos, tem toda uma regularização normativa para aquela atividade. Ele não sabia. Mas que bom que ele teve acesso a nós, porque ele ficou 2 anos tentando, alugando, pagando aluguel, não queria se desfazer talvez pelo contrato, porque valesse a pena de alguma maneira, mas gastou muito, É, porque gastou 2 vezes, porque gastou com a estrutura e gastou com o tempo perdido, porque quando ele tem ali dinheiro injetado, ele está perdendo dinheiro, com certeza. né? Está parado sem funcionar, Poderia ter sido mais rápido. demais. Então, assim, em 6 meses a gente estava com todas as licenças dele, porque ele É. também é demorado, ok, mas 2 anos parado, tentando, Mas perdeu também, tempo. mas também você vê que não existe uma educação do Sebrae, não sei nem quem é que É, poderia ter abraçar para si essa questão da educação. é verdade. É Por isso, muitas vezes é essa palavra, porque o cara é muito arrojado, aí quer, isso, quer se jogar. isso. Eu tenho até uma apresentação sobre isso. É o empresário Rambo. Pronto. Ele bota a faca no dente, Isso. sozinho quer sair resolvendo tudo. Meu Exatamente. amigo, não existe mais Giro, isso. aquela questão que tu falaste da profissionalização é um negócio tão sério, porque hoje, por exemplo, para eu crescer,
Eu preciso ter lá uma empresa bacana me acompanhando, que a gente paga caro. Claro, um Seja um consultor, consultor que faz um planejamento consultoria. estratégico. Porque, cara, não dá pra gente ser bom em tudo. E a Não dá. questão não é alcançar, não, porque alcançar a gente alcança. Só que a questão é eu alcançar em 5 anos somente, ou eu antecipar e em 6 meses eu chegar no ponto X, porque eu tive auxílio de bons profissionais, né? Que é isso que você estava falando, da questão da jornada do empresário, que você está construindo aqui nos seus negócios, né? A gente se alinha muito nisso, porque o teu objetivo é realmente ajudar empresários, empreendedores. Você falou da escola, não sei nem se pode falar sobre isso, Pode, né? claro. Sobre a escola de negócio e tal. Então, isso é legal, porque a gente vai encurtando o caminho. E o cara que ele já é bem assessorado, ele vai ter que ter um aporte financeiro ali, ok? Mas depois ele vai ganhar anos de experiência, vai pegar o teu know-how e ele não vai precisar passar pelo que tu passou. É um atalho do bem, né? É um atalho do bem, exatamente. Então, hoje a Solutec ela vai pegar essa pessoa que vai pensar em abrir, que seria o ideal, ou vai trabalhar uma pessoa que nem sabia desse tanto de documentações, E que licenças, geralmente estudos não sabe. ambientais, que geralmente não sabe, que depois eu vou te dizer como é que a gente está fazendo para trabalhar essa educação, né? E aí ele foi lá, ou então foi multado por conta que precisava ter uma licença e ele não tinha, e de repente veio o Ministério Público e tal, fechou a empresa dele, multou em 20 mil e tal, e o cara perdeu dinheiro e teve esse desgaste, né? Porque, inclusive, a falta de documentações e licenças pode levar à interdição, embargo de empresas. Então, imagina, vou pegar aqui um exemplo, de uma lavanderia. Lavanderia que não é de lavar roupa, de lavadeira, é de tingimento, né? Tingimento de roupa, que seria uma lavanderia profissional. E esse cara lá ficou fechado porque ele não tinha documentações e licenças, mas entenda, ele estava com jeans de todo o Ceará. Minha E o cara não nossa. estava regularizado. Então, quando ele começa a não funcionar, porque ele foi embargado por não ter licenças, se giro, tu vai lá bater, eu quero minha peça. Não, não está lavada, eu não posso funcionar. Então começou a voltar cheque, começou um caos, um transtorno na Efeito vida dele. dominó, né? Um efeito dominó. Então, a gente pega, infelizmente, situações como essa, né? De que o cara foi embargado, ele foi multado e tudo. E o empresário que ele é preventivo, que essa é a melhor parte para a saúde da empresa. Tem esse aí que tu falou, que é o cara que é pego de surpresa. É meio que ele já sabia, viu? Isso. E aí ele fica louco, Fica te louco. pressionando e perguntando se pode ser pra ontem, né? Isso. E tem esse outro, que é o Que é que um antecipa, preventivo, né? ele antecipa. Que assim, esse é um perfil de profissional de nível de empresariado diferente. Que é o profissional. É um empresário profissional. Então, por exemplo, a gente estava lá recentemente numa missão empresarial né, da CDL. Nessa especificamente você não estava, mas eu vou compartilhar aqui com você, que era do grupo C, educacional, do Janguier Diniz, né, que eles têm um trabalho lá de aquisição fortíssimo em faculdades, né, então a Maurício de Nassau e tal. Vi lá o Instituto JCPM, que seria um dos principais negócios, os shoppings que nós conhecemos. O Rio Mar, né? O Rio Mar, exatamente. E aí eles falando sobre comitês que eles têm lá. Então, dentre os pilares da empresa dele, compliance é um pilar, né? E alguns só mudam o nome, comitê de auditoria e gestão, que justamente vai se preocupar com tudo isso, com a empresa estar com as boas práticas em dia. Então ele tem um departamento só disso. Só disso e alta liderança pensando nisso. Então, se o camarada quer crescer, Giro, o que é que eu oriento? Assim, não dá para tu crescer com a mentalidade pequena, entende? Então, isso a gente vê muito claramente, que ontem, inclusive, eu estava na FIEC e a gente conversava justamente sobre ESG, sobre compliance, sobre práticas e tudo. E a cadeia, para aquele cara que não está profissionalizado, ela está se fechando. Como? No mercado da saúde a gente vê isso claramente. Eu digo isso por ser farmacêutico, que eu tenho um nicho muito forte na área de transporte, de distribuição, de fabricação, de todo esse métier da saúde, né? E aí, se você não tem giro, licenças, documentações, tu não tem as tuas técnicas comprovadas de boas práticas, tu nem consegue comprar insumo. Vocês também ajudam na lei do LGPD? LGPD? Pronto, não, LGPD não. A LGPD é um mundo à parte, né? Mas a gente entra na questão de regularização, que seria na parte de compliance, não LGPD em si, é um dos pilares, né? A empresa ela ter práticas também nisso. LGPD não. É diferente, né? É diferente, é realmente outro mercado. Então, quem estiver assistindo aqui, né? Não existe mais esse negócio de começar de qualquer jeito. Eu acredito que, pelo que você disse, da empresa de pequeno ao médio e grande porte, você ajuda, você deve ter clientes desses perfis, né? Isso.
Inclusive, eu acredito que a gente possa fazer uma parceria aí do Giro Cowork com você. Tenho certeza. Tá bom? E eu queria que você falasse um pouco, né, do que você vê do mercado e da sua empresa, né? Quais são os seus planos? Pronto. Não vamos botar 24 meses, não, que tudo tá tão dinâmico. Tá tão rápido, Vamos botar aí nos próximos meses, né? O que é que verdade. você vê, como é que a Solutec tá e onde é que vocês querem chegar nesse primeiro momento. E em seguida, eu queria finalizar você dando aí uma mensagem de otimismo. Né? O que é que você pode falar para quem de repente se encaixa aí nesse perfil que você falou aí da sua trajetória? Legal. E o que é que você fez aí para dar certo aí seus negócios? Então vamos lá. Hoje, né, a Solutec ela está numa outra configuração, como eu falei, e a gente já alcançou um nível de estabilidade no sentido de método implantado, de ter as pessoas certas, de ter um gerente forte. Departamentalizada a coisa, né? Departamentalizada. Hoje eu já consigo colocar, diferentemente daquela época que eu falei da indústria, né? Eu estava ajustando o negócio, tendo que ter um segundo negócio, acabou que pulverizou energia, não foi positivo. Então hoje a gente percebe o quê? Existem outras margens para a Solutec. Na área de saúde e segurança do trabalhador, por exemplo, que inclusive a gente consegue atender empresas que têm um funcionário com carteira assinada, porque já precisa ter aquela questão do E-Social, os programas relacionados à SST, e aí a gente está estável, eu já consigo colocar minha cabeça de fora, né? A gente vem aí entrando mais pesadamente, digamos assim, mais fortemente na área de meio ambiente, né? A gente está fazendo uma estrutura bem legal com a questão de ESG, né? Então a gente está montando uma equipe forte para isso, que é justamente uma tendência e tem sido apontada a parte ambiental para 2023, 2024 como algo que vai ser promissor, não, já é a realidade, né? Não vai é ser futuro, exigido, é real, no futuro, né? já é real. E hoje a gente já consegue se dividir mais, né? Vem aí outros negócios na área jurídica, que a gente não vai entrar como Solutec, mas como uma empresa à parte, justamente por esse know-how que meu marido vem trazendo. Hoje, na questão de empresarial, a gente já consegue ajudar muito, né, com alguns parceiros e tudo, mas a gente vem somando para crescer também justamente a parte de direito ambiental, que é o que a gente vai agregar nesse segundo nicho, né? E aí estamos estudando alguns mercados também vinculados à minha área, que certamente eu acredito que antes de 24 meses a gente já vai ter uma empresa na área possivelmente de distribuição, algo nessa linha, né? Então, hoje eu já consigo, depois da Solutec estar estabilizada, com as peças ok, a empresa crescendo, eu consigo me aventurar em outros mercados, diversificar mais. Pois aí, o que é que você dá de conselho aí? Quais foram os pontos chaves, né, para que você estivesse levantando voo e cada vez mais alto, que para você fizeram toda a diferença? O que é que você... Rapaz, você que está passando por uma dificuldade assim, vá nessa linha, né? O que é que você pode dar aí as suas considerações finais aí, né? Pronto, então o que eu oriento? Se você realmente quer alguma coisa, você vai ter que deixar para trás, né? O medo é algo que eu poderia ter sido paralisada. Poderia ter sido paralisada por estar grávida, por ser nova, por isso, por aquilo. Mas, na verdade, a gente tem que ter um pouquinho de coragem. Eu acho que hoje as pessoas são um pouco amedrontadas, né? Se apegam demais e tudo. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho doido, como eu falei, né? Tem que ter uma certa coragem. Então, sobrepõe ao medo, dá o primeiro passo, vai crescendo, monta a equipe, coloca pessoas chaves no negócio, que às vezes a gente teme também contratar bons profissionais, até por custos também, mas chega um momento que a gente precisa dar essa virada. Então, a gente investe, que a vida é assim, a gente investe, uma hora vem. Arrisca, eu estudei muito, me dediquei muito e tudo, uma hora as coisas acontecem de uma forma mais fluida, né? Então, é ter coragem para arriscar, ter constância, ter perseverança, saber que a coisa não vem da noite para o dia, né, como a gente imagina. E naturalmente as coisas vão acontecendo. Com certeza, com certeza. E entender que não é de um dia para o outro. Isso. A gente vive numa sociedade que... imediatista. A galera aí que tá chegando agora, 25 anos, quer de um dia para 6 meses. É verdade. Né? E eu acrescento, né, com a sua fala de que, de repente, às vezes, no seu primeiro negócio pode ser que não dê certo. Isso. Mas tenta de novo, tá bom? E eu queria agradecer a sua presença, me dando um presente aqui do nosso
Também para os nossos convidados, aqui é para você lembrar do amigo. Eu vou te falar um negócio, essa tua caneca eu já vi nas redes sociais, viu? E é bom porque eu vou me inspirar aqui com gosto de gás, Pronto. que essa caneca achei muito linda. Eu passo o telefone do nosso parceiro, que é o João Paulo, que faz com todo carinho. Abre aí, eu quero te mostrar aí, abre aí. Que legal. Eu tenho certeza que você vai lembrar da gente quando você tiver, né, tomando seu cafezinho lá na sua empresa. Que eu achei linda essa parte aqui, ó. A laranjinha ficou bonito, né? Ficou lindo. Eu sei que você é bem antenada, né, mas as anotações são importantes, né? E eu não abro mão da anotação, Giro. Eu não abro porque me mantém conectada, sabe? Atualizada ali no que tu tá fazendo, né? Isso, eu acho muito bacana. Pronto, eu queria que você abrisse também pra você ver como ficou legal. Espero que você goste. Lindo. Espero que você use lá. Nossa, tá bem a sua cara, viu? Obrigado. Super legal. Poxa, mais uma inspiração, viu, aqui? Tá certo. E aí, eu agradeço, né, sua presença aqui conosco. Espero que tenha sido legal para você também. Eu que agradeço, bate-papo. Para vocês que estão assistindo, todos os contatos aqui da Mayra, da Solutec, vão estar aqui embaixo, tá bom? Se quer bater um papo com ela, tirar dúvidas, eu tenho certeza que ela está de braços abertos aí para falar com o pessoal, tá bom? Obrigada, viu, Giro? Tamo junto. Obrigado. Valeu. E fica aí a nossa conversa com ela, a Mayra, a primeira mulher a participar conosco aqui do nosso programa. Tudo é feito com muito carinho, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio. Giro de Negócios. É isso aí, um abraço, viu? Obrigado, valeu. Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.